Pois é, meu amigo, dessa vez a notícia é que o Lula tá despencando de novo, tá derretendo e dessa vez tá arrastando o Boulos com ele. Duvida? Então vamos olhar essa matéria do jornal Metrópolis aqui para você ver se eu não tô falando a verdade nesse editorial. Matéria Datafolha. Reprovação ao governo Lula sobe 9 pontos na cidade de São Paulo. Ou seja, São Paulo não está querendo Lula, não, e nem o Boulos. Pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta segunda-feira, mostra que a reprovação ao governo Luiz Inácio Lula da Silva cresceu 9 pontos na cidade de São Paulo em um intervalo de pouco mais de 6 meses. Já a aprovação à sua gestão caiu 7 pontos. De acordo com a pesquisa, 34% dos entrevistados consideram o governo Lula péssimo. Eram 25% no levantamento anterior, realizado em agosto de 2023. Aqueles que avaliam a gestão petista ótima ou boa são 38%, eram 45% em agosto. E os que a classificam como regular totalizam 28% na pesquisa anterior. Por fim, 1% não soube responder. O atual levantamento do Datafolha foi realizado na capital entre os dias 7 e 8 de março. Foram feitas 1.090 entrevistas com pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro, segundo o Instituto, é de 3 pontos percentuais. Vocês percebem uma coisa? Quando começam a bater pesado, doído, e as próprias agências de pesquisa não conseguem segurar o dano e falar, cara, despencou, não tem 30% de aprovação, tá fraco, despencou. É porque o buraco é muito maior. Vocês conseguem entender isso? Saia na rua e converse com as pessoas. Quantas pessoas você vai perguntar, e aí? Tá bom o governo? Você tá feliz? Você tá bem? Você vai ver a resposta das pessoas. Então, assim, a situação é fática. Lula vem derretendo. E o Boulos, lá em São Paulo, porque essa pesquisa foi feita dentro da capital São Paulo. E por que eu falo que São Paulo é tão importante? O próprio Josias de Souza, ele deu uma manifestação que eu achei até interessante. Eu vou colocar aqui para vocês. Lula e Bolsonaro conseguiram tornar a eleição de São Paulo um verdadeiro terceiro turno das eleições. Ou seja, é para mostrar força. Sabe, é até difícil do Lula explicar, o cara que se diz, o cara que o Bolsonaro é odiado, Bolsonaro é inelegível, explicar que o candidato dele perdeu para o candidato do outro que é odiado, que é detestado dentro do Brasil. Vocês entendem o quanto isso é grave para o Lula? E o Lula colou no Boulos, a popularidade do Lula cai, a do Boulos cai junto, e a chance do Ricardo Nunes fazer uma lavada aqui em cima da extrema esquerda, do Boulos e do Lula, é gigantesca. Olha só o que diz o Josias aqui. Eu não gosto muito dos comentários da UOL, mas esse aqui vale a pena a gente prestar atenção. A Folha está sinalizando que o Lula e o Bolsonaro conseguiram atingir o objetivo de transformar o 2024 de São Paulo num terceiro turno de 2022, né? Isso não interessa ao eleitor de São Paulo, porque a cidade tem problemas muito urgentes a serem discutidos, né? E essa febre federal, ela atinge com tal força a disputa na capital paulista que esse empate detectado na nova pesquisa do Datafolha dá a impressão de que a cadeira de prefeito vai ser disputada num embate entre Luloulos e Bolsocardo, né? Tem uma mistura. Então, a identidade dos candidatos se confunde com a dos padrinhos, né? E é verdade. Hoje a identidade, por mais que o Ricardo Nunes não tenha nem de longe a característica do Bolsonaro, mas é o apadrinhado por Bolsonaro. Então, a disputa hoje em São Paulo se tornou isso, uma disputa federalizada dentro de um município. E aí é onde o reflexo do que vai acontecer em São Paulo com essa queda do Lula reflete em Boulos e reflete no país inteiro, como um todo. O Brasil está caindo na real e viu que aquele discurso da democracia, da picanha e cervejinha, do amor voltou, foi um tremendo 171. E aí, agora,
é hora de cobrar o resultado. Tem cada vez mais gente nas redes cobrando, tem cada vez mais gente tomando coragem de fazer as discussões, levantar a discussão e bater para cima, falar, não, o que vocês estão fazendo é destruir o Brasil. E digo para vocês, o próximo presidente vai ter um trabalho gigantesco em consertar o estrago que está sendo feito. Exemplo, eu trago para vocês aqui. O Luiz Barsi fez uma publicação dos motoristas que resolveram fazer um protesto, tá? Manifestantes protestam contra o projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativos. Não fomos consultados. O movimento contra a proposta do governo federal que regulamenta o serviço foram registrados nesta segunda-feira em Belo Horizonte e Sete Lagoas. Os trabalhadores reclamam da falta de diálogo com a categoria. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que o Lula nunca imaginou na vida dele, com os discursos populistas dele, com aqueles discursos de o trabalhador precisa do sindicato, o trabalhador precisa disso, só 8 horas de trabalho não vai ser explorado pelo patrão, que o próprio trabalhador ia estar protestando contra essas falácias que vêm da esquerda. O trabalhador quer dinheiro no bolso. O trabalhador não quer ganhar R$ 1.400 da carteira do salário mínimo se ele pode estar tirando 6, 7 ali trabalhando como motorista de aplicativo no Uber ou fazendo entregas pelo iFood. Não é assim que funciona. O Lula é ultrapassado, é um dinossauro da política. E os dinossauros foram extintos. É o primeiro ponto que nós temos que lembrar. Então, Lula já não tem mais um discurso que atende à sociedade de hoje. E o discurso lulopetista da esquerda, cara, já era. A esquerda acabou. O discurso da esquerda acabou. Nem gente que era do campo progressista já está, sabe, tendo mais argumentos para sustentar esse discurso da esquerda. Não adianta mais agora só chamar quem não concorda com a esquerda de fascista ou qualquer coisa nesse sentido. Acabou. Acabou. É questão de tempo. Não vão conseguir segurar o tranco por muito tempo. O mundo está mudando, a Argentina já mudou, El Salvador já mudou, o Equador já mudou, Portugal já mudou, Estados Unidos vai mudar. E aí, meu amigo, segura, porque eu acho difícil, mas muito difícil, vocês manterem o Bolsonaro inelegível em 2026. Vocês sabem que o jogo é mais pesado, né? O Brasil está se alinhando com o Lula ao Maduro. E você sabe o que vai acontecer se houver sanções econômicas ao Brasil. Então, segura o bet, porque vai vir um remédio amargo aí pela frente. Vocês não tenham dúvidas disso. Vamos lá. Outra questão. Matéria da Gazeta do Povo. Parlamentares viajam aos Estados Unidos para denunciar escalada de autoritarismo no Brasil. 19 parlamentares brasileiros viajam para Washington neste domingo, dia 10, para participar de uma comitiva organizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e pelo jornalista Paulo Figueiredo, com o objetivo de denunciar o governo e a imprensa dos Estados Unidos a escalada do autoritarismo judicial no Brasil. A comitiva terá reuniões com 5 congressistas americanos do Partido Republicano, entre eles Christopher Smith e Maria Elvira Salazar. Além disso, os parlamentares irão a uma coletiva de imprensa organizada por Smith, com o depoimento de Gustavo Gaia, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Os eventos tratarão de temas como a crise da liberdade de imprensa e de expressão no Brasil e o desrespeito ao devido processo legal, abordando as prisões do 8 de janeiro e a censura e a perseguição a jornalistas. A viagem foi mantida mesmo depois que uma audiência marcada para terça-feira na Comissão dos Direitos Humanos, Tom Lantos, foi barrada unilateralmente por Jim McGovern, deputado do Partido Democrata. A comissão bipartidária é co-presidida por McGovern e por Christopher Smith, que havia feito o convite aos parlamentares brasileiros. Na audiência estava programado com o título Brasil, uma crise democrática, liberdade e Estado de Direito, e havia consenso para a realização até quinta-feira. O que aconteceu? Foi o seguinte, vou explicar de novo. Tinha uma audiência pública marcada na Comissão de Direitos Humanos do Congresso norte-americano. Lá, nós temos 2 representantes, o presidente e o vice-presidente. O presidente é do Partido Republicanos, ou seja, da direita. O vice-presidente é do Partido Democratas, ou seja,
da esquerda. Acontece que para uma comissão acontecer lá nos Estados Unidos, tem que ter acordo entre os dois. Nem o vice-presidente pode instaurar uma comissão sem o presidente e nem o presidente sem o vice-presidente. Os relatos que se tem é que uma figura muito importante do Brasil ligou diretamente para o vice-presidente, que é da esquerda, e pediu que ele cancelasse essa audiência que iria acontecer. E ele cancelou, o que causou um conflito. Aconteceu uma briga entre os dois, entre o presidente e o vice-presidente da Comissão Norte-Americana. O vice-presidente barrou. O presidente, que é da direita, falou: não, mas não vai ficar por isso mesmo. Eu vou convocar a imprensa para que seja feito um depoimento. Então, o Gustavo Gaia, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo vão prestar um depoimento lá, uma coletiva de imprensa dentro do Congresso norte-americano, a toda a imprensa norte-americana, para relatar o que está acontecendo aqui no Brasil. Ninguém sabe o que pode acontecer, se a mídia vai abafar, se a mídia vai levar isso a cabo, não se sabe. Porque hoje, por parte da imprensa aí, né, combater a extrema-direita pode até levar para o paredão e fuzilamento, que tá tudo bem, né? Mas ninguém sabe o que vai sair disso. Da ida do Bolsonaro lá, do Eduardo Bolsonaro lá na CELAC, já saiu muita coisa, tá? Muita coisa. E agora, a gente vê que setores internacionais já querem fazer denúncias sobre o que acontece no nosso Brasil, tá certo? Vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês agora é do Correio Brasiliense. Querem ressuscitar a CPI da Covid. Pois é. A grande questão é a seguinte: se você pegar tudo o que aconteceu até agora, nada foi suficiente para tirar a popularidade de Bolsonaro. Cartão de vacina, joias, os imóveis comprados com dinheiro vivo. Mas também teve a crise Yanomami. Mas também teve isso e aquilo. Então eles inventam uma coisa toda hora. E cada vez que eles inventam, a coisa não dá em nada. Agora, é o tal do discurso do golpe. Só que a população brasileira não acredita nesse discurso de golpe. Quase ninguém acredita que isso aí, sabe, deveria levar a cabo o que acontece com o Bolsonaro. A grande questão é que eles querem reviver já uma tentativa fracassada, que é a CPI da Covid. Senadores pedirão à PGR reabertura de investigação da CPI da Covid, tá? Vou falar sobre isso, mas vai até uma dica aí para os senadores, inclusive para o Randolfo Rodrigues, pro Contarato, para a própria Elisiane aqui. Vamos abrir uma CPI da dengue também? O que vocês acham de abrir uma CPI da dengue? Seria interessante. Por que as vacinas não estão sendo aplicadas e já morreu mais de 1.000 pessoas no Brasil? Vamos fazer tudo isso, né? Afinal, não é assim que funciona? Os senadores Randolfo Rodrigues e Humberto Costa afirmaram que parlamentares desejam o retorno das investigações sobre os fatos relacionados à Comissão Parlamentar de Investigação da Covid-19. De acordo com eles, houve omissão deliberada do ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, na investigação sobre o ocorrido. A direção anterior da Procuradoria-Geral da República deliberadamente se omitiu e prevaricou. Isso consta porque não houve uma análise pormenorizada do conteúdo todo do relatório da CPI da Covid. Havia uma intenção no arquivamento. Os fatos que se seguiram das investigações da Polícia Federal do próprio Tribunal de Contas da União mostram a responsabilidade do Estatuto Brasileiro nos crimes que foram cometidos e a necessidade de reabrir e instaurar essas investigações, afirmou o senador Randolfo Rodrigues. Vamos lá, deixa eu só lembrar de uma coisa. Eu acho que ainda era o Aras, o mesmo procurador da República, porque o Aras é o procurador-geral da República da época do governo Bolsonaro, enquanto aconteceu a CPI da Covid. Mas também era o mesmo enquanto aconteceu a CPI do 8 de janeiro. Acontece que o Aras não tomou atitude contra o Bolsonaro na CPI da Covid. E nem tomou atitude contra o governo pelas omissões, pelo sumiço das câmeras e nem pelo G. Dias. Então, já que vai abrir uma novamente, abre as duas. Que tal? Assim vocês vão ser imparciais, quem sabe, né? Então, assim, só acho que é mais uma balela que vai acontecer, sabe? Um discurso aí que não justifica, tá? Coisa grave aqui, Guerra com o Bivar. Presidente do União Brasil tem casa incendiada. Pois é. Coisa, sabe, assustadora. O Rueda, que é o presidente do União Brasil, é advogado, assim como eu também. Eu conheço pessoalmente o Rueda. Em meio à guerra com Luciano Bivar,
pelo comando do partido, o novo presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, teve sua casa de praia incendiada nas últimas horas. A casa fica localizada na praia de Toquinho, próximo a Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco. A casa da irmã dele, Emília Rueda, tesoureira do partido, também foi incendiada. Rueda estava em Miami, nos Estados Unidos, quando recebeu a notícia do incêndio. O dirigente informou aliados que retornaria ao Brasil na noite de segunda-feira, chegando na terça-feira. A disputa já tinha levado o atual presidente do partido a registrar um boletim de ocorrência contra Bivar por suposta ameaça de morte. Cara, é tenso, tá? O Bivar e o Rueda são aliados de longa data na direção do partido União Brasil. E acontece que o povo está descontente com o Bivar, tiraram o Bivar da presidência e colocaram o Rueda. O Bivar fez ameaças de morte ao Rueda, segundo o que o Dr. Rueda anuncia aqui. E o que acontece agora é que duas casas, isso aqui é lógico que foi criminoso, a casa do Rueda, que é uma mansão na praia, né? A casa do Rueda, e também da irmã do Rueda, que é tesoureira do partido, foram incendiados. O que é difícil falar que é uma coisa natural, foi um dano elétrico, alguma coisa assim, porque foram duas casas, dos dois irmãos, ligados ao partido. E também é difícil falar, não, mas foi uma tentativa de roubo. Não, foi lá e foi um incêndio criminoso. É lógico que isso aí vai ter especulação, vai ter investigação em relação ao Luciano Bivar, né? Isso aí é indiscutível, né? Vamos lá, pessoal. Acho que as máscaras caíram e eles já não conseguem mais sequer esconder, né? Eu não sei o que aconteceu com o Felipe Neto, que ele se perdeu tanto. Felipe Neto defende a regulamentação das redes sociais para vencer a extrema-direita. Mas pelo menos ele foi honesto. Foi o mais honesto de todos. É só para isso que serve a regulamentação das redes sociais. Para vencer a extrema-direita. Não, é para acabar com o discurso de ódio. Não, é porque tem muita maldade na internet. Hipócritas, canalhas que falam isso. O Felipe Neto falou aqui muito bem o que ele quer. Quer regulamentar as redes sociais para vencer a direita, porque eles não dão conta de enfrentar a direita nas redes sociais. Sabe por quê? Porque quem usa redes sociais hoje é o povo. Meu canal é orgânico. Se você comparar o meu canal aqui nas redes sociais, às vezes ele tem mais visualização do que a Globo. É tudo orgânico. Por quê? Porque as pessoas pensam como eu penso. Eu até brinco aqui, quando eu falo aqui, eu dou minha opinião, não é para mudar a sua. É para você que pensa como eu saber que você não está sozinho. E não está sozinho. São milhões de brasileiros que não querem nem saber da esquerda. E o Felipe Neto sabe disso. Então ele foi o mais honesto até agora em dizer, não, esse negócio de regulamentar a rede social é para acabar com a direita mesmo. Durante um evento no Ministério da Saúde nessa segunda-feira, o youtuber de esquerda Felipe Neto subiu o tom com a extrema-direita, criticou o governo Lula e defendeu a regulamentação das redes sociais. Conforme o influenciador digital, os membros de um suposto pacto civilizatório, que vai da extrema esquerda à direita moderada, do qual ele faz parte, falharam na comunicação com as pessoas. Precisamos mudar os nossos métodos, enfrentar mais que institucionalmente e nos aproximar de quem comunica, disse. Ao citar o médico Drauzio Varela, que também discursou no evento em prol de um memorial para as vítimas de Covid-19, disse que o país precisa de mais especialistas como o oncologista e ele próprio. Então ele se acha um especialista. Precisamos tirar o ambiente digital do domínio da extrema-direita. E nós não vamos fazer isso apenas comunicando, observou o youtuber. Quero encerrar aqui dizendo que a única forma desse pacto civilizatório vencer a extrema-direita passa por aquela palavra que está sendo demonizada nas redes sociais: regulamentação. Defendeu. Enquanto as mídias sociais não forem responsabilizadas por determinados cometimentos de crime, enquanto não forem exigidas do sistema jurídico das ações que cometem ou não cometem para coagir a disseminação dessas mentiras, nós não vamos a lugar algum. Ou seja, resumiu aqui: regulamentação de rede social é para combater a direita, ou seja, é para não existir oposição. Estou tentando lembrar um país vizinho aqui que começa com V e termina com Venezuela, que faz isso. Depois eu lembro. O grande ponto é que o Brasil está indo nesse caminho.
e com gente como essa defendendo essa barbárie. Fazer o quê, né? Fazer o quê? É assustador a que ponto, a que nível chegaram e não querem o discurso e o debate. Sabe com quem que eles querem debate? É com gente ali da Lava Jato, com as empresas, entre outras, né? Mas enfim, isso aí é assunto para um outro editorial, porque esse aqui ficou muito longo, né? Mas a gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês, combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.